Em Blumenau, hoje é terça-feira, dia do quadro Animais da Cidade com Eliomar Russi, o Mazinho que está aqui com a gente. Oi, Mazinho, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia muito especial a você, o nosso convidado e a toda a nossa audiência aí, os internautas também ligadinhos. Hoje nós estamos recebendo André Delagostina. Vamos falar sobre os cuidados com os pets em altas temperaturas, nos últimos dias, né? Ainda bem que deu um alívio nessa semana, mas nos últimos dias tem sido difícil, né? O pessoal sai de casa e deixa o ar ligado, né? Para os bichinhos não sofrer tanto. Deveria ser, pelo menos. Bom dia, muito obrigado pela participação, André. Bom dia, ouvintes. Eu sofro desse... Eu sou culpado, eu deixo o ar ligado também. Também faço isso. Culpado é quando vem a conta de energia, né? Também. Aí não é fácil. Não, mas eu cobro, eles ajudam a pagar, pô. Querido amigo André, eu queria também agradecer a tua presença em especial e dizer exatamente, as palavras do Jorge são sempre sábias, né? E essa introdução muito, muito bem colocada. A temperatura diminuiu um pouquinho, a gente hoje está com um dia mais fresco, mas assim, dias muito intensos de calor, a gente vem vindo aí, de fato, para quem quer curtir uma praia, acho que a temporada está sendo excelente, né? Porque não tem dia ruim, está todo dia muito quente. E aí como é que a gente faz com os nossos animais, como é que a gente consegue administrar, André? E eu digo para ti o seguinte, além de tudo, não só um animal, aquelas pessoas que têm inclusive vários animais, então... Quais são os principais problemas, André, que você pega enquanto médico veterinário com essas altas temperaturas? Então vamos lá, alta temperatura é um problema no mundo, né? Qualquer lugar, só que a gente tem que entender primeiro assim, os animais eles têm uma temperatura um pouco mais alta que a nossa normalmente, isso não significa que eles toleram tanto mais o calor, né? A primeira coisa que a gente pega e sempre frisa é com relação às patinhas, assim, né? Que quando vai passear na rua, eu canso de parar proprietários, tutores de cachorro, passeando com um cachorro ao meio-dia, o sol fervendo, pelando, e ele ali na guia. Eu já parei gente conversando com a família, e o cachorro sapateando ali do lado, a temperatura do piso extremamente alta. Eu pedi para que ele tirasse, inclusive tá de chinelo, nem para tentar provar o chão, né? Eu pedi, tira aí o chinelo, só pisa no chão. Você vai ficar 3 segundos, eu paro de te incomodar, porque ele achou incômodo, né? Que eu estava ali dizendo para ele que, enquanto veterinário, eu estava desaconselhando aquela prática, que eu diria até criminosa, né? Porque estava colocando o animal ali em maus tratos, né? Visto que ele estava queimando literalmente a pata, e o tutor, mesmo sendo alertado, não estava fazendo nada. Inclusive, né? O asfalto é pior ainda, né? Você vai fazer a travessia ali, aquele caminho, é pior ainda. Pior. A dica, então, ali você vai sair com seu animal na rua, teve um dia quente, de sol e tal, coloca a tua palma da tua mão ali, se você conseguir 10 segundos ali segurando, tá livre. Se você em 5 segundos ali já tiver que tirar porque queimou, né, é claro que eles são um pouco mais resistentes, né, não há de negar isso, porém, né, a gente não sabe o quanto. Animais que vivem em apartamento, tem um pisinho que não é tão áspero, então ele acaba não... É como gente, né? Se você pegar uma pessoa que vive em fazenda, está direto no campo, a sola do pé dela é preparada para aquilo. Se você pega um ser humano que está sempre com palmilhinha ortopédica, com pantufa eu não sei como é que é isso, mas que usa aquelas pantufinhas sempre de lãzinha e tal, a planta do pé deles não está preparada para um piso mais áspero, né? E é a mesma coisa com os cães. Então, animal de apartamento anda sempre num piso lisinho, está sempre no sofá, tapetinho e tal, a planta do pé dele acaba não sendo tão eficiente na hora de segurar o calor. Então já fica aí, acho que o primeiro e um grande e importante alerta é com relação à temperatura do piso. Sabe o que até me tranquiliza, que eu achei assim, até meio maluco, eu pensei, eu tô exagerando, que cara, eu faço isso volta e meia. Eu quando vejo que está muito quente, que tem um animal que está por aí andando e tal, e eu tô de chinelo, algo assim, eu ponho o pé no piso para sentir, é bem isso mesmo. Você, mas peraí, e realmente, se tiver no meu círculo ali, eu vou conversar com a pessoa, porque, cara, a gente tem que ter essa concepção, e vamos lá, muitas vezes essa pessoa não tem a informação adequada, ela tá tentando fazer o correto ali, passear com o seu animal e tal,
Mas tem que ter esse Não, desconfiômetro, é fundamental, né, cara? Vamos fazer um apelo aí para nossa audiência, pessoal que nos escuta e tal. Para a pessoa que está andando na rua e interpele ela mesmo, porque é algo que às vezes a pessoa está fazendo sem saber, realmente, né? Grande parte não se tocou, sempre sai passear com o cão e não se tocou que o piso estava. Outros querem fazer, mas é como se você vê, por exemplo, né, uma criança sofrendo na mão de alguém, alguma coisa assim, ela está em defesa, você é a obrigação ética e moral você ajudar. Né? Troca informação é melhor, né? Não está fazendo mal nenhum para a pessoa, pelo contrário, está indo dar uma informação, dar um alerta, um pedido, né? Se a pessoa não gostar é porque realmente ela está mal intencionada e que fica mais importante ainda você entrar. Então, que nem eu te falei, essa situação que aconteceu comigo aconteceu em Brasília. Brasília é quentíssimo, extremamente seco, quente. Né? Clima seco. Né? E assim, estava um dia como está fazendo para os nossos aqui, então extremamente quente. E a pessoa estava conversando já, eu estava observando aquilo, ficando agoniado. Eu cheguei a levar uma garrafa de água, falei, você fica aqui, pelo menos joga uma água no piso, que é outra coisa que dá para fazer. Né? Então, ele vai ficar paradinho aqui, vou molhar o piso com loucura, água, né? Dá uma diminuída. Mas a ideia é sombra, né? Usa sombra aqui, o indicado, então, André, assim, para a gente colocar os horários em tese, quais seriam, então? A partir de que horas, até que horas, como é que ficaria essa questão aí, em geral? O ideal é, assim, como para nós, pegar praia ali, né? Até umas 10 horas da manhã e depois só no finalzinho da tarde. Né? Dias mais quentes, é isso aí. Agora, vai passear na sombra, num lugar fresco, parque, né? Que tem gramado. Grama, isso não vale. Então, se você vai num gramado, né? Meio-dia, tem o calor do coisa, e aí entra outra questão que a gente pode abordar também, que é com relação aos animais mais peludos e menos peludos. Perfeito. Porque se você for pensar pelas raças, existem raças que estão debaixo da neve tranquilona, que seriam o Akita, o husky siberiano, né? Os animais mais peludões, no geral, eles tendem a ter aquele pelo realmente como uma camada protetora, e isso não significa que eles não tolerem o calor, mas significa que eles são mais preparados para o frio. E o contrário também é verdadeiro. Tem animais que estão mais preparados para o calor e não toleram tanto frio. Então você pega um pincher com 10 graus, ele está se tremendo, porque a pele dele realmente não está apta a segurar aquela temperatura externa. É o contrário, você pega um husky siberiano, no calor ele sofre mais. E aí teria que raspar o pelo? Não também, porque o pelo é uma proteção térmica. Então tem muita gente que confunde que no verão tem que se raspar o pelo do animal. Isso não necessariamente é verdade. Diversos trabalhos, pesquisas e câmeras infravermelhas demonstram que o corpo não esquenta com o pelo. Né? Porém, se você fazer exercício com o husky siberiano no calor, ele vai sofrer muito mais do que você sair no inverno com ele para correr. Então eles são raças aptas, preparadas para determinado clima, e foi um erro nosso enquanto humanidade, você ir lá nas áreas mais frias, pegar aqueles cães e falar, como eles são bonitos, trazer para a região tropical. Exato. Então traga, porém entenda que você precisa de água, precisa de ar-condicionado, que a gente falou na abertura do programa. Exato, né? Ar-condicionado eu tenho um quintalzão, ele fica no sol o tempo inteiro. Vai matar esse animal mais cedo. Eu tenho um sem raça definida, e sempre foi dessa forma, e cara, adora. Tu ligou o ar, ele já vem, já entra pro escritório, já fica por ali. Então é como a gente, de fato, sente-se mais confortável, porque a temperatura está muito elevada, cara. Muito alta. E aí, André, essa própria questão da água, inclusive, né? Comenta um pouquinho sobre isso, a questão de às vezes botar um pote, deixar o dia inteiro aquele pote de água lá. Meu Deus do céu, fervendo, né? Quem que gosta, né? Água geladinha, bota um gelinho na água. Importante dizer que eles trocam muito a temperatura pela respiração e pela língua. Então, a partir fica ofegante, né? Fica ofegante, porque ali ele está tentando trocar e perder um pouco. É como a gente soa, eles não soam. Então, como ele não soa, né, o nosso corpo, a nossa pele, ela não tem pelos, na sua maioria, né? Nem todo mundo, mas a maioria não tem. E como não tem, quando soa, você acaba facilitando que a pele consiga trocar a temperatura com o meio. No animal não acontece assim. Porém, ele respira mais ofegante, aquela lingona vai lá para fora, é uma das formas eficientes. Então, uma coisa já importante dizer também, focinheira passeando no calor, sem que permita que o cão tire a língua para fora, é outro crime. Você está ali sufocando esse animal e mata por hipertermia. Olha, eu falei disso esses dias, vi caso, acompanhei caso e atendi um caso na clínica ali, o animal estava em casa, estava no canil e mesmo assim deu hipertermia, ele quase morreu. Ele chegou lá na clínica, o termômetro passou de 43 graus, deu high, não media mais do que isso, o termômetro explodiu, né? Passou da temperatura, tive que resfriar ele rapidamente. E era um pitbull, um animal assim que não é completamente, né, não é peludo e também não é aquele cão que é intolerante ao calor, mas ele superaqueceu literalmente, a gente conseguiu salvar por pouco. Então, se você vai passear com um animal desse, não foi esse caso, mas se você vai passear com um animal desse, a focinheira precisa permitir que ele tire a língua para fora. Se ele não tira a língua para fora, você só passeia
em momentos bem mais frescos e sem fazer corrida, sem fazer atletismo. Porque é muito comum um pitbull, por exemplo, usar focinheira até por uma questão de lei. Exato. Porém, se ele está usando focinheira, você não pode colocar ele na bicicleta e sair correr. Exato. A não ser que a focinheira permita que ele abra totalmente Exato. a boca, que ele tenha a atitude dele mesmo normal, sem focinheira, que seria abrir a boca, colocar a língua para fora, ficar bem ofegante e trocar esse calor. A língua tem que ir lá embaixo. Então, quando ele toma uma água gelada com gelo, ele está ajudando a resfriar o corpo também. Bota um gelinho na água lá, tira essa água do sol e o animal tem que beber em dias quentes ali 80, 100 ml de água por quilo por dia. Só. Então coloca lá um animal de 10 quilos, 100 ml, 1 litro de água por dia mais ou menos em dias mais quentes. Assim. Então, importante deixar claro, pode botar sim o gelo, que algumas pessoas têm essa dúvida. Poxa, quero fazer o melhor, mas vai que prejudica. É ótimo isso, né, André? É ótimo, tirando aquele cão que tem aquela doença periodontal horrível, que daí entra na mesma lógica que a gente, né? Você chega lá no dentista, ela bate um friozinho gelado em você. Você der um pulo na cadeira dela, ela sabe que você está com gengivite, que está com o dente inflamado, que está com a polpa exposta. É sensível, né? Sensível. Então, esse animal, ele vai, com o gelo, vai incomodar ele um pouco. Pensando na parte odontológica. Mas é uma não, exceção, né? Exceção. E é assim, é uma coisa que tem que ser tratada, não é o gelo culpado, né? Ele só está demonstrando que esse animal está com outro problema ali. Mas o gelo fica indicado, tem que usar gelo sim. Que eu vejo na minha prática, inclusive, ele até se diverte. Ele vê aquilo na água ali, é um chamariz. E estimula, né? Ele a tomar mais água. Que né? é outra causa, assim, de doença renal, de problema de pressão e tal. Aquele animal que tem o pote lá longe, aquele pote está fervendo no sol, está com a água já lá há 4 dias, tem limo e tal. Óbvio que ele vai tomar menos água. Exato. Ele vai tomar só água suficiente para se manter vivo, mas não para se hidratar bem. E aí vem os problemas na consequência a longo prazo. Então o gelo estimula. Né? O gelo, se você acabou de colocar um gelo, é porque a água provavelmente foi recém-trocada. Então são águas mais frescas, mais limpas. André, e outra coisa, a questão da alimentação, com essas altas temperaturas, e aí aquelas pessoas que ainda têm um hábito, porventura, que não é o bem recomendado, a gente já sabe disso, mas vamos lá, dão uma comida caseira para o animal. Se na hora do teu almoço você já logo tem que guardar porque ela azeda, ela estraga com facilidade, para o animal não é diferente, né? Com certeza, né? A comida. Para o animal, se a gente fosse levar para o ideal, o alimento natural, o alimento normal que a gente come seria a melhor comida para o animal. O grande problema disso é que você teria que saber o que está fazendo, ter uma orientação bacana e fazer adequadamente. Essa é a grande dificuldade da gente fazer as pessoas realmente conseguir fazer o que precisa ser feito. Né? Então, nesse caso, a ração entra daí como uma outra opção que acabaria funcionando legal. Agora, se você dá comida, refrigerar, né? Ao mesmo tempo que se você não comeria aquela comida, ela está meio azeda, tem gente que faz, né? Dá comida azeda para o animal. Exato. Se está azeda para você, está azeda para ele, não tem indicação nenhuma de dar. Né? E vai dar problema, né? Quer dizer, não tem jeito, né? De alguma coisa ele vai sofrer, ou vai ter uma diarreia, ou vai ter alguma questão, vai vir. Quer ser meu cliente lá, levar o cachorro, quer fazer uma carteirinha lá na clínica lá e ser meu cliente fiel, ficar fazendo essas coisas. Vai me levar dinheiro o ano inteiro. Mas eu sempre falo, olha, eu não quero te atender, eu prefiro que você não venha na clínica, eu prefiro te orientar Exato. que ele fique saudável, ele do está sofrendo, fique vendo, né? Por coisa que não faz sentido. Que, André, eu lembro muito na época que eu fazia as abordagens nas residências, na época do CPRAD, cara, tu calcula o seguinte, tu pegar a tarde toda, tá lá um prato de comida, a pessoa botou de manhã, a tarde tá lá ainda. Triste. Então tu já sente, inclusive, o odor do azedo tá ali, mas a pessoa quando vem falar contigo, muita não, mas Eliomar, poxa, tu vê, olha a comida que eu dou, a comida que eu como, eu dou pro animal. Azeda. Pô, cara, o que é isso, Fala, cara? duvido você comer ali, então. Né? Porque eu trabalhei com atendimento domiciliar, muita gente sabe disso, eu ia nas realidades da casa, né? E a gente viu todas as realidades em Blumenau, o Eliomar também, né? Compartilha ali da mesma visão, assim, né? A gente pôde acompanhar bastante a pessoa lá em seu dia a dia e tal, e realmente tem situações. Eu atendi há pouco tempo, uma moça que me pediu ajuda com uma vizinha. Lá tinha 5 animais, isso aqui é algo que eu vou falar no ar, inclusive, que talvez mais pessoa possa ajudar, porque ainda não foi resolvido. 5 animais, o espaço que eles têm é mais ou menos de 1 metro de largura por 2 metros de profundidade. Nesses 2 metros de profundidade, 1 metro ele é coberto com eternite, bem baixinha, e o outro metro é aberto ao sol. Então, nesses dias de calor, ou o animal está embaixo de uma eternite, que a gente sabe que é quente, né, fechado dos dois lados de tijolo e com eternite baixo, por cima, né? Bem baixo, não ventila, ou ele está no sol.
pensa, né? Então não tem para onde fugir, não tem para onde correr. É 2 metros quadrados que ele tem de espaço. Eles, né? Que são 5. Então já foi pedido para essa senhora, né? Tentar mudar. E pior, um terrenão gigante, lindo, com gramado e tal, só que não é cercado. Então ela fala que por não ser cercado, ela não consegue soltar. Tem um murinho lá, mas precisava de uma cerca, sabe? Algumas pedaços de madeira ali e uma cerquinha de ferro já resolveria. Então eu tentei convencer de que a gente fizesse um mutirão, algo assim nesse sentido, mas é algo que é bem triste da gente ver nesses dias. Mas para que pega 5, André? Aqui, né? Sabe, nesse ponto eu fico assim, eu sei que alguns vão me entender mal, mas para mim, a minha opinião é muito clara nesse sentido. Ele na rua, ele se vira melhor. Muito melhor. Entendeu? Total. Ali ele tá preso, cara. Total. Ele tá preso numa sem... situação difícil. E pior que assim, ó, se você chega muitas vezes para as pessoas, ela fala, não, mas tá louca, porque ninguém dá. Fala, vamos doar esses 5, vamos. Você doa esses 5, em meio ano tem 5 de novo. É. Ah, porque um apareceu aqui, porque um era do meu filho, ele não quis mais, porque não sei o quê. Então, enquanto ela não ser responsabilizada efetivamente, ó, você não pode só se livrar, abre aspas aí, por favor, desse problema. Sim. Você não pode só... Você vai ter que responder por isso, tem que fazer sofrer as consequências da atitude que ela teve, ou resolvendo o problema da melhor maneira, ou realmente sendo responsabilizada civil, criminalmente por isso, porque nesses dias de calor foi agoniante para mim em alguns lugares assim e ver realidades assim desses animais. André, como é que a pessoa percebe que o animal dela está com problemas, por exemplo, até me corrija se o tema estiver errado, mas insolação, enfim, se ele estiver sofrendo calor, porque às vezes a pessoa realmente está o dia todo trabalhando, ela não... E aí vamos trabalhar aqui não com os criminosos, certo, com as pessoas de fato, de boa índole, que acabam, infelizmente, por falta de informação, ocasionando algum problema ao animal. Perfeito. Então, nesse sentido, o animal, ele porventura, ela chega em casa, que tipo de comportamento esse animal apresenta que requer um cuidado ali, que possa ser por motivos de alto calor, algo nesse sentido? Por favor. A primeira... problema que a gente tem com relação ao calor chama-se intermação, que é justamente esse calor excessivo do corpo, que aumenta muito a temperatura e dali para frente o animal já não consegue mais se autorregular. Então ele entra num ciclo vicioso, onde ele está muito quente, respira muito rápido, essa respiração ofegante acelera toda a musculatura, a circulação dele, isso faz ele esquentar mais e ele vai esquentando até quase que literalmente fritar por dentro, né? Esquenta tudo de forma a ter uma parada e muitas vezes vem a óbito se não tratado. Geralmente língua para fora, respiração né? muito ofegante, deitado muitas vezes de lado, o olhar já está vidrado na casa de intermação, né? Ele tem um olhar já meio vidrado, né? Meio sem perceber o meio, ele nem reconhece o tutor, não fala. Essa cachorrinha que eu atendi há pouco tempo atrás, inclusive quando ela começou a voltar, ela rosnou para os tutores, ela é muito boazinha, lidei com ela depois e tal, mas ela estava totalmente fora, assim, desacorçoada. E mesmo ela sendo tranquila, sempre foi, nunca mordeu ninguém, nem fez nada, ela estava voltando assim, então ela nem sabia onde estava, quem que era e nada, ela rosnava, ele fazendo um carinho, porque ele confiava muito nela. Eu demorei um pouquinho para confiar, porque era uma pitbull, mas mesmo depois foi super tranquila de lidar, mas ela estava totalmente fora de si, o olhar bem vidrado, muito similar a uma convulsão, eles confundiram inclusive com uma convulsão, que ela estivesse convulsionando, porque se tremia toda, ficava muito ofegante, língua para fora, não incoordenada, né, o olhar vidrado, parado num lugar só, pupila dilatada. Isso era um sinal mais clássico ali de intermação. Inclusive alguns colegas veterinários viram o vídeo que ela mandou e falaram, está convulsionando. Então tem que tomar cuidado, porque pode ser confundido com convulsão, e se tratar como convulsão, mata o paciente. Nossa senhora, eu me chamou a atenção, tu fala que rosnou para o próprio tutor, aí tu calcula o quanto ela estava ali. Fora de si, né? Fora de si, né? Isso. E aí a pessoa, nesse caso, ele chegou em casa, tá assim, todo ofegante e tal, primeira coisa é botar no carro e levar para o veterinário. Porque a gente teve que acessar, né, colocar ela na fluidoterapia, canulamos ela rapidinho, e já desci 2 bolsas de soro para reidratar, essa hidratação ajudar a melhorar a circulação, junto com o resfriamento, junto com o monitoramento, e as medicações também que ajudassem ela a não ter as consequências depois que a gente acordasse ela de novo. Então é correr, inclusive quando eles mandaram o vídeo, eu falei, diz para correr para cá. Aí você vê, a nossa clínica fica na Vila Nova, eles eram da Ponta Aguda, e eles vieram correndo assim rapidinho, eu falei, quanto antes de demorar quase por pouco. Literalmente assim, corria risco ali de morrer. Olha que loucura. Tempo ali, uns 15 minutos. O André, mais, a pessoa que está o dia todo fora de casa, com essa questão da alimentação, ela disse, olha, Leomar, eu não consigo trocar durante o dia, eu preciso colocar, e de fato, o recomendado então é a ração, é isso? A ração pode ficar exposta, quanto a isso não teria problema? Isso, a ração para esse calor seria a que mais aguenta, assim, né? Porque ela tem um nível de umidade muito baixo, e daí sem umidade os micro-organismos eles não conseguem muito também se proliferar.
Porém, se umedecer, né, ficou ali, pegou uma chuva, pegou uma umidade, você colocou, daí você inverte essa lógica. Aí você está ali favorecendo que ela mofe, que ela se contamine com bactéria, porque daí você favorece que os micro-organismos, agora tendo água, eles consigam, por isso que ela dura bastante, ela tem pouco teor de umidade, né? Além do saco, ali tem alguns conservantes e tal. Então, vai deixar ali o dia inteiro, com tanto que seco, aí é a ração mesmo. Tem que estar na cobertura, essa que é a realidade, né? Não dá para admitir estar exposto literalmente aos raios solares, né? Isso, para quem tem um pouquinho mais de condição, hoje em dia tem comedouros automáticos, inclusive, né? Que libera a ração ali em quantidades que você programa, nos horários que você programa, e aí isso vai só uma questão de adaptação do animal, tá? Ele come só à noite, uma vez por dia, ou não sei que horas, a partir do momento que ele ficar um dia ali já com meio sem o alimento, no próximo ele já vai comer no horário que vier e assim dali para frente. Ali. E a mesma coisa quanto à água, tem já esses repositórios também meio que automáticos, né, que dão uma renovada para não ficar aquela água parada ali, evidentemente daqui a pouco pode ter alguma sujeira, um inseto, enfim, né? Sim, tem. Hoje, assim, o mercado pet evoluiu tá demais. Tá bem criativo, né? Criativo. Então, se entrar na Shopee ali tem coisa que até hoje me dá vontade, eu tenho o bebedor lá e quero comprar mais, de tão bacaninha que é as coisas lá. Então, quanto a isso, né, dá para inventar também muita coisa hoje em dia, assim... a internet dá muita dica, né? Pet e tal, você consegue fazer uma coisa meio assim, não tem... A própria garrafa pet, né? Se você pega a garrafa pet ali, coloca no freezer cheio de água, deixa formar gelo, depois aquele gelo ali mesmo você coloca numa bacia e tal, ele vai durar um tempão, uma água mais gelada para o animal, nos dias de calor, acho que é legal de pensar. A questão que nem eu falei ali, no canil, uma eternite baixa, então você tem que entender que você vai precisar ir ali onde o animal vive, mora e tal, para entender se aquela região ali tá... Dias de chuva é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, né? Se está calorzão, no final do dia dá uma tempestade lá, temporal, né? O animal corre para debaixo da casinha. Exato. Só que quem que vai lá no dia da chuva, no horário que está chovendo, para ver se tem goteira? Se tem umidade. Exato. Às vezes o bicho lá tá pingando para todo lado goteira, ele tá embaixo da casinha porque é o único lugar que tem, cheio de goteira lá dentro. Boa. Então vai lá ver como é que tá a estrutura, porque você não ia querer ficar numa casa com goteira. Exato. Né? Onde que sem não dúvida. Pode ficar seco. Boa. É comum, infelizmente, você chega lá, fala, tá, mas pô, eternite quebrado e tal. Ah, não, mas ele vai lá, a hora que chove, ele fica ali tentando fugir escolhendo onde goteja menos. Mas dá uma olhadinha, né? Quer dizer, o cara não... O André, nosso tempo está praticamente acabando, mas eu ainda queria perguntar para ti, que voa, 10 né? minutos. Eu queria perguntar para ti a questão do banho gelado. Muita gente pega nesse calorão, vou dar um banho de mangueira gelado nele. O que tu acha em relação a isso? É recomendado, não é? Como é que fica essa situação? Pode. Não, errado não tá. Vai muito do perfil do animal, né? Aqui tem que cuidar um pouquinho com a questão do choque térmico em si. Né? É muito interessante, se você vai dar um banho de mangueiras, começa molhando as patinhas primeiro, dá uma molhadinha nas patas, deixa ele tomar um pouco dessa água e espera, não deixa ele ofegante. Aquele dia que ele tá calor, né? Foi brincar, tava jogando bolinha, brincou, correu, tá, agora vamos para um banho gelado. Espera ele dar uma diminuída na temperatura para daí fazer. Né? Porque no dia do calor em si, você molha ele e tal, ele dá uma chacoalhada ali, continua o tempo quente, tá tudo certo. Né? Só evita realmente de jogar água nele enquanto ele estiver muito quentinho, porque daí você vai poder gerar um choque térmico, que daí é um problema. Pois é, às vezes a pessoa prende ele de uma forma assim, ainda pega em dois assim. Eu entendo, na boa intenção, mas pô, o animal tá nítido que ele quer pular daquilo ali, né? Fora, porque imagina a gente também, por mais que a temperatura tá alta, mas pô, chega com uma mangueira gelada em cima de ti assim. Enquanto você tá, a pessoa chega de um atletismo, maratonista, tal, correu ali uma maratona, ela toma uma água, ela se resfria, tal, vai pro banho depois, pode até ser um banho gelado, mas espera dar uma baixada na temperatura para não dar o choque. Né? O choque que é o problema, né? André, as pessoas quiserem te procurar, como é que faz? Você sempre é um cara, poxa, super parceiro e tudo, tá aí sempre auxiliando a comunidade, então para tirar outras dúvidas, enfim, como é que te alcança aí? Não me acha, né? Eu fujo aqui. Me procurar aqui, eu tô fugindo. Não, tô brincando, por favor. Aí na rede social lá, entra lá, André Della, com 2L01, é meu perfil pessoal, e tem a da clínica ali, a Blue Vet Oficial também, nossa clínica ali no Vila Nova, bem completinha, tem tudo ali o que precisar, tirar dúvida, entra no perfil ali, tem os contatos nossos também, vai ser um prazer atender aí e conhecer vocês. Maravilha, André, obrigado mais uma vez pela tua presença, sempre um grande parceiro. Imagina, eu que agradeço, Mazinho, parabéns a Itaberá aí abrindo esse espaço que eu acho que é fundamental para nós, né, para a cidade. Parabéns e obrigado. Sabe, Jorge, que já faz alguns anos atrás, mas a primeira vez que nós oportunizamos o André estar num veículo de comunicação foi lá na nossa querida Nereu, que a gente jamais vai esquecer, está no coração verdade. Também.
E o André, daí por diante, virou essa pessoa fantástica, um cara que é um profissional de extremo gabarito e que tem auxiliado vários meios de comunicação, inclusive com todo o seu conhecimento. Então, acho que hoje foi muito bom para a gente poder falar um pouquinho daquilo que as pessoas hoje mais têm dúvidas. E tomara que as temperaturas agora amenizem, porque até aqui o sofrimento tem sido grande, principalmente para esses animais que estão nas ruas. O Jorge nunca pode esquecer que esses não têm muita cobertura e ali vivem meio que tentando se virar nos 30. Sempre digo, se o ser humano não atrapalhar, fica um pouco mais fácil, mas o pior é aqueles ainda covardes que ainda atrapalham os animais e fazem eles ficarem numa situação ainda pior. Então vamos ter humanidade em todos os sentidos. A sociedade caminha bem melhor assim. Um abraço, Jorge, um abraço a todos. Um abraço, Mazinho. Doutor André, obrigado mais uma vez pela visita, né? Esse temperatura mais amena vai pelo menos até sexta-feira. Eu ouvi aí você falando de manhã já. Daí pra frente, ninguém garante mais nada. Talvez volte tudo aquilo, né? Não que seja ruim, a gente aproveita também, né? Com Mas certeza. a questão da conscientização, Jorge, acho que isso acima de tudo, né? Sempre, né? Com certeza. Ótima semana para vocês.